Entre duas serras, os moradores de dois vilarejos tinham que percorrer um duro caminho de descida e subida. Para resolver a situação, foi decidido que uma ponte estaiada seria construída entre os vilarejos A e B. Seria preciso calcular a distância entre os dois vilarejos pela linha reta em que a ponte seria esticada. Como os moradores já conheciam a altura das cidades e os ângulos de subida, essa distância poderia ser calculada. Com base no esquema abaixo e sabendo que a altura das cidades era de 100 metros, calcule o comprimento da ponte. Nós temos aqui o valor, observa aqui o ângulo de 45 graus, aqui 60 graus. Nós temos que a altura dos dois é a mesma, 100, né? 100 metros que ele está falando aqui. Então é 100 ali e 100 aqui, ok? Então o que ele está falando aqui, ele quer que a gente calcule o comprimento da ponte. Então toda essa distância aqui é o comprimento da ponte, certo? Então nós temos que descobrir que medida é essa, daqui para cá, e somar com essa medida aqui, ok? Já que ele deu aqui esse valor, que é um dos catetos, e ele deu o valor do ângulo, então nós temos alguma coisa que é a relação de cateto oposto com cateto adjacente, ou seja, tangente. Tangente de 45 graus é igual a esse valor de 100 dividido por esse valor que eu vou chamar de A. Por A. Tangente de 45 é 1, o que implica que A é igual a 100. Ok? A é igual a 100. Agora nós vamos ver em relação ao valor de B, né? Para achar o valor de B, nós vamos utilizar a mesma ideia, né? Tangente sobre o adjacente aqui, eu vou chamar esse adjacente de B. Então, tangente, só que agora não de 45, e sim de 60 graus, é o oposto, que é 100, dividido pelo adjacente, que é B. Ou seja, né? Vamos escrever aqui embaixo, tangente de 60 é raiz de 3, fica assim, né? Ou seja, B, raiz de 3, é igual a 100. Vamos trazer para cá para baixo. Esse B é 100 sobre raiz de 3. Ou seja, o B, vamos só multiplicar aqui ainda. Dá para fazer para aproveitar aqui o espaço. Racionalizando, né? Nós temos aqui 100 raiz de 3 sobre 3. Ok? Bom, para descobrir o tamanho da ponte, a gente precisa somar essas duas medidas aqui. Então, nós vamos fazer aqui, somando os dois, A mais B, né? Que é o tamanho da ponte. Cadê o valor de A? O A é 100 e o B é 100 raiz de 3 sobre 3. Aqui vai ser 100 mais... Aqui nós vamos considerar que a raiz quadrada de 3, nós vamos tomar o valor aproximado aqui. Opa! Vamos tomar um valor aproximado de 1,73. É a aproximação de duas casas decimais. Ok? Então nós vamos ter aqui 100 vezes 1,73, ou seja, 173, certo? Dividido por 3. Fazendo então essa divisão aqui, nós vamos ter 100 mais 57,7, né? Já arredondando ali. Então, nós vamos ter aqui que A mais B é aproximadamente 157,7. Ok? Aproximadamente 157,7. Pode ter mais alguma coisa aqui, algum de aproximação, tá? Mas aí depende do valor aproximado que você utiliza para a raiz de 3. Se duas casas decimais ou 3. Nós tomamos aqui 3, né? Aliás, duas casas decimais após a vírgula, né? E aí nós desenvolvemos e achamos esse resultado aqui. Mas é claro que vai depender muito também da aproximação que você utilizou aqui na raiz de 3. No triângulo ABC abaixo, CF é igual a 20
e BC é igual a 60 centímetros. Assinale as medidas dos segmentos AF e BE, respectivamente. Nós temos aí as alternativas. Vamos lá, né? Essa medida CF aqui, ele disse que é 20. A medida BC, cadê o BC aqui? Essa medida toda aqui, ele diz que é 60. E aí ele pergunta as medidas do segmento AF, essa distância aqui, né? E BE, a distância de B até E. Ok? É isso que ele quer saber aqui na questão e nós podemos descobrir agora, né? Aqui tem um ângulo de 30 graus. Então, com esse ângulo de 30 graus, nós podemos descobrir essa medida aqui. Ok? O que já é exatamente a distância de A até F, se você observar, né? Calcular essa distância aqui é a mesma coisa que calcular a distância de A até F. Já responde, inclusive, essa daqui. Ok? Vamos fazer o seguinte. Nós não temos ainda uma medida para descobrir essa medida de AF, porque nós temos o seguinte, nós poderíamos tentar descobrir essa medida aqui, né? Para aplicar e descobrir o tamanho de A até F, a distância de A até F. O que não é o caso, porque nós não temos a hipotenusa. Esse tamanho aqui de F, de B, aliás, de B até a letra E, de B a E, é outro valor que nós estamos tentando descobrir. Então, nós temos que descobrir a princípio essas outras medidas aqui. Nós vamos precisar fazer isso aí, nós vamos fazer agora. Bom, como a gente sabe qual é o ângulo aqui, observe que esse ângulo aqui em B, esse 30 graus em B, ele é também um dos ângulos do triângulo grande, né? Esse ângulo ABC todo aqui. Então, nós podemos utilizar a ideia de tangente, porque nós temos o valor da hipotenusa, aliás, não de tangente, mas de seno, porque nós temos o valor da hipotenusa e nós temos um pedaço aqui, né, com uma coisinha faltando do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, utilizando a ideia de seno de 30 graus, vou chamar esse pedaço aqui de x, então ele é o cateto oposto, ou seja, 20 mais x, dividido por 60, que é o tamanho da hipotenusa, ok? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2, e isso é 20 mais x sobre 60. O que implica, né, que 20 mais x vezes 2 é igual a 60. Fazendo a distribuição, 40 mais 2x é igual a 60, o que implica que 2x é 60 menos 40. Então, x é quem? 60 menos 40 é 20. E aí, só isolando aqui, né, esse x, fica 20 sobre 2, ou seja, o x é 10. Então, aqui eu já sei qual é a medida de A até F, é 10. Sendo assim, eu também sei que tamanho é esse, né? Desse ponto aqui para E, também é 10, ok? Então, nesse caso, eu já sei qual é o tamanho do cateto oposto. E eu quero descobrir qual é o tamanho da hipotenusa, já tem um ângulo de 30 graus aqui. O oposto sobre a hipotenusa é quem? Nós acabamos de fazer também. O oposto sobre a hipotenusa é seno, ok? Então, nós vamos fazer de novo seno de 30 graus. O oposto agora é 10, foi o valor que a gente já descobriu. E o valor da hipotenusa que eu não sei, vou chamar de H. Então, nós temos aqui 1 sobre 2 igual a 10 sobre H, o que implica que H é 10 vezes 2, 20. Ok? Então, nós já descobrimos os valores, né? 10 e 20. Onde é que está aqui? Na letra B.